A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações. Às quintas-feiras temos culto ao vivo na Vila Campestre, ali na Rua Príncipe das Astúrias, 353, né? Se quiser fazer uma visita ali, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou deixar aqui o card da missionária Simone com a Turma da Pipoquinha, né? Um canal dedicado a evangelizar as crianças. E aqui, como eu sempre falo e gosto de enfatizar, né, não sou pastora, não sou pregadora, simplesmente uma serva do Senhor, e não estamos aqui para falar de religião, muito menos de placa de igreja. Aqui falamos pela a pura e simplesmente palavra do nosso Senhor. A playlist Leitura Cronológica é a leitura bíblica. Muita gente tem vontade de ler a Bíblia, tem o desejo, mas sempre alguma coisa impede. Então você pode deixar a playlist rolando aí enquanto você está fazendo as suas coisas, para você poder ouvir a palavra do nosso Senhor. Estamos no segundo livro dos Reis. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Apronte-se e tome este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos. Então leva-o para o outro aposento. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam lá, assentados ali. E disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E ele disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue que todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Só lembrando aqui que nós já vimos, né, sobre Acabe e Elias, que era o profeta ali da época, quando Acabe teve em seu coração que queria a vinha de Nabate, né, que o pedaço de terra ali era vizinho do seu palácio, facilitaria bastante. Nabate não quis vender, porque era uma herança de família. Quando ele contou para Jezabel, sua esposa, o que ela fez? Ela mandou matar a Nabate. Então, com isso ali, obviamente, a ira do Senhor recaiu sobre Acabe. E mandou matar todos os profetas ali do Senhor. Então Elias, né, amando do Senhor, né, aos cuidados do Senhor, também acabou, acho que já tinha matado até os profetas, já nem lembro direito muito bem a história, mas assim, o importante é que aqui foi vingado a morte dos profetas, né? Acabe, ele errou, ele não estava nos caminhos do Senhor, e ainda por cima, a Jezabel, por ira, por medo, porque Elias ele só predizia aos olhos de Acabe o que era ruim. Por quê? Porque Acabe só andava nos maus caminhos, né? Ele não obedecia às palavras do Senhor. Quando Deus mandava ele fazer algo, ele não fazia. Então, obviamente, o mal sobreviria a ele. Então, quando Elias ia lá para levar a palavra do Senhor, Elias falava exatamente o que o Senhor predizia. Elias transmitia a mensagem do Senhor. E essa mensagem não era palavras boas, devido à desobediência de Acabe. E com isso ele tinha raiva, né? Ele usava o termo que odiava Elias, né? O rei Acabe usava esse termo contra Elias. Então houve muitas mortes ali, né? E Jezabel, num ímpeto ali de poder, de coisas do tipo, vendo a tristeza de seu esposo,
ela não pensou em buscar a Deus para fazer o que é certo. Ela pensou em fazer o que achava ser mais fácil ali, né? Mandou matar Nabate, mandou matar Nabate para que ele pudesse tomar posse da vinha. E Acasias, ele poderia muito, perdão, e Acabe, ele poderia muito bem ter recusado. Falou, poxa, não, ele morreu, ele poderia. Com certeza ele sabia que foi a esposa dele que mandou matar, né? Mas mesmo assim, ele foi lá e tomou posse. Então Elias levou a palavra do Senhor ali, dizendo que toda a descendência dele ali seria destruída. Então, por isso que aqui estamos falando novamente sobre isso. E no versículo 9, porque a casa de Acabe, rei, hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora fazem-nos saber. E disse: Assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um seu manto, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, vendo a tropa de Jeú. De vez em quando vai ter umas falhas aí, mas é por causa da minha voz, tá, gente? E a gente continua aqui. Vendo a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro, e envia-o ao seu encontro e pergunta a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o Senhor, a paz. E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles. Assim diz o rei a paz, e disse Jeú: Que tem tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Ou seja, esse capitão ele já era bem conhecido por ser uma pessoa firme, né? Vamos dizer assim, não digo se realmente é uma pessoa nervosa, grosseira, alguma coisa, mas uma pessoa firme. O que é de se esperar, afinal de contas era um capitão, então o capitão ele realmente tem que manter a postura, né? E no versículo 21, então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vindo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: Traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo seguindo seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Então eles estavam ali cumprindo a sentença do Senhor, né, por amor do povo de Israel, pela desobediência de Acabe ali. Por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Nabote ele foi lançado ali no campo, perdão, o rei ele foi lançado no campo de Nabote ali, né? Porque Acabe ele tomou posse do campo de Nabote, né? Jezrael mandou matar
Nabote, e o rei Acabe tomou posse dessa vinha, né, desse pedaço de terra. Então Deus ali disse que a família dele ali morreria ali, né? E os cães comeriam. Então lançaram novamente no mesmo terreno. E o que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este, e o feriram no campo do caminho para Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. Acasias, rei de Judá, embora a gente lembra que Deus fez uma aliança com Judá, né? Aliás, perdão, fez uma aliança com Davi, que nunca faltaria uma descendência na tribo de Judá, contanto, obviamente, que seguisse os caminhos do Senhor. E Acasias, ele não seguia os caminhos do Senhor, né? Ele como se diz assim, ele se juntou com o rei de Israel, né, sem procurar saber qual realmente era a vontade do Senhor. Então ali ele realmente estava sendo desobediente às palavras do Senhor. Por isso que Deus também permitiu que ele morresse ali. E os seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto com seus pais na cidade de Davi. E no ano do 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Está em paz, Zimri, assassino do seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: Lançai-a daqui para baixo. E lançaram-na para baixo. E foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Que apesar de eles não seguirem os caminhos do Senhor, aliás, principalmente desobedecerem o caminho do Senhor, naquela época ali tinha todo um ritual ali, tinha todo a hierarquia, né? Os reis tinham os rituais dele em questão de como se comportar, em questão de enterro, coisas do tipo. Então, eles permaneciam esses costumes, né? Eram reis, né, como se diziam, família nobre, então tinham que ser enterrados ali junto com seus familiares e coisas do tipo. Então, respeitando a hierarquia terrena ali, respeitando as tradições ali deles, porque eram coisas que não afligiam, que não iam contra a palavra do Senhor, então eles seguiam esses costumes, né? E ela, sendo rainha, então ela tinha que ser enterrada como tal. E foi isso que Jeú fez, né? Pediu para que ela fosse sepultada como, como a rainha, como filha de rei, né? E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel. Ou seja, ela ficou irreconhecível, pois somente o esqueleto, né, o seu rosto já não havia mais. Deus já tinha profetizado tudo ali que aconteceriam com eles. E tudo isso por quê? Por ambição, né? Por egoísmo, desobedecendo a Deus ali em coisas tão simples. E Deus ele não pede muita coisa pra gente, ele só pede. Tem regras, tem leis. Nós vivemos em um mundo que tem leis, tem regras, tem costumes, tem a moral, tem a ética. E nós seguimos isso. Quem não segue sofre as consequências desse mundo aqui. Porque se você infringir a lei, você tem a punição para a sua infração. Com Deus não é diferente, ele tem as leis dele. Ele fala: Ó, meu reino tá lá, tá separado para vocês. Se vocês quiserem, eu tenho as minhas leis. É só seguir as minhas leis, minhas regras, que vocês irão para lá. É só seguir o meu caminho. Porque merecer a gente realmente não merece, né? Deus, ele é tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não precisa da gente para nada, mas nós precisamos dele. Porque sem ele, a gente não tem o que fazer. Sem ele, a gente fica à mercê desse mundo. E pior ainda, que no dia do juízo, o sofrimento
vai ser grande. Vão desejar a morte, sendo que não vai ter a morte, vai ter só o sofrimento. Então Deus nos dá a oportunidade e fala, ó, tem o meu reino lá vai ser só maravilha, não vai ter preocupação, não vai ter fome, não vai ter sofrimento, mas você tem que se preparar para chegar lá. E para você se preparar, você tem que seguir umas regrinhas aqui, né? Me adorar acima de tudo, acima de todos, né? Não falar meu nome de Deus em vão, sempre ajudar seu próximo, né? E principalmente o seu coração tem que estar limpo, né? O seu coração tem que estar dedicado a mim. Porque fazer as coisas é muito fácil fazer, né? A própria palavra diz que não é salvo pela obra exatamente por causa disso, para a gente não se vangloriar. Porque de repente, eu começo a ajudar um, ajudar outro, eu falo, poxa, eu vou pro céu, tô ajudando todo mundo. E não é isso que Deus quer, né? Afinal, porque é imerecido, eu não mereço ir pro céu. Mas Deus me ama tanto que Ele deseja a minha presença lá. Então, Ele tá me dando a oportunidade. Ele fala, ó, filha, faz isso e isso, segue assim, 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 que logo mais você estará aqui comigo. E esse sofrimento todo que você está passando aí por aí vai acabar. Isso aí é tudo passageiro. Logo, logo vai ser só maravilhas aqui do meu lado. Mas venha enquanto há tempo, porque não falta muito, né? O tempo está passando. E você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir atrás do Senhor. Ele está te chamando. Ele sempre te chama. Ele sempre está te mostrando o caminho e você não está seguindo. Você pode escolher o seu caminho, se quer seguir ou não, mas você tem que ter ciência de que quem vive nesse mundo e para esse mundo, as consequências não tem nem palavras para explicar, porque o sofrimento é muito grande. Além do sofrimento que você já passa aqui, ainda terá um sofrimento futuro que esse vai ser agonizante. E Deus está dando a oportunidade de não ter esse sofrimento futuro. Porque quando a gente serve a Deus, a paz que Ele nos concede não existe, não tem palavras, não existe. É algo sobrenatural. Você vai passar por problemas como todo mundo passa. O sol é para todos. Mas a certeza de uma solução, essa vem de Deus. Essa não, Deus não tira da gente. Pelo contrário, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá a paz e a tranquilidade. Então, por mais tribulações que a gente tem a certeza da vitória, a gente tem a certeza da presença de Jesus Cristo ali, a gente tem certeza da salvação. Então, busque ao Senhor enquanto é tempo, Ele está te chamando, porque o tempo está se esgotando, o sofrimento está cada vez maior, e você não está entendendo por que tantas coisas ruins no mundo estão acontecendo. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia está mostrando ali que o tempo está se esgotando. Então venha, busque ao Senhor, faça um teste. Deus diz, provai-me. Então prove ao Senhor, diga a Ele, Senhor, eu quero te conhecer, né? Me mostra quem o Senhor realmente é, né? Entre em minha vida, eu dou permissão para o Senhor entrar em minha vida e se mostrar para mim. Eu quero te conhecer. Então chama Jesus Cristo, por favor, me explique quem é o Senhor, né? Qual é o seu caminho, o que o Senhor realmente tem para mim. Então prove ao Senhor, deixa Ele se mostrar para você, deixa Ele entrar na sua vida para você ver como é servir ao Senhor, como é andar nos caminhos do Senhor. Porque falar, qualquer um pode falar. Até mesmo acho que no mundo não existe palavras para explicar exatamente quem é Deus, mas Deus se sente, né? Deus a gente tem que sentir. E quando a gente sente a presença de Deus, o semblante muda, o rosto muda, a pele muda, os olhos mudam, a gente muda completamente. E as pessoas de fora, elas veem isso, porque a partir do momento que a gente serve a Deus, elas não veem a gente. Eu, a partir do momento que eu comecei a servir a Deus, eles não me veem como pessoa, não me veem uma mulher, não veem a Veridiana. Eles veem a glória de Deus resplandecendo em meu rosto. Porque a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, exatamente isso, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E é isso que as pessoas começam a ver na gente. E a gente começa a sentir o Espírito Santo dentro de nós. Então, é um sentimento maravilhoso, é um sentimento glorioso. E isso é só Deus realmente que pode nos dar. Mesmo o inimigo
com todos os poderes que ele tem, sim, poderes, com todos os poderes que ele não é capaz de dar essa paz que só Deus dá. Ele não é capaz de imitar essa paz, porque o inimigo ele imita tudo que vem de Deus, mas essa paz ele não consegue imitar. Então busque ao Senhor, deixe Ele entrar na sua vida, tá? Se dê a oportunidade de salvação, de felicidade, de alegria, de liberdade. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor. Por favor, Pai, eu clamo a Ti que manifeste o Teu poder, Pai. Que caia por terra toda enfermidade, caia por terra toda maldição, Senhor. Todo o trabalho seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo esse demônio da depressão, da síndrome do pânico, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo o mal, Pai. Liberte essa pessoa, Pai, dessa agonia, desse desespero, dessa ansiedade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Traga-o para a tua presença, Senhor. Fortaleça em ti, Pai. Alimente-o com a tua palavra, Senhor. Hidrate-o com a tua água, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a ti por toda a minha parentela, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um, Senhor. Os que estão em seu caminho, em sua direção, que sejam fortalecidos, Pai. E os que não estão, que tenham oportunidade de conhecer verdadeiramente a ti, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, não somos nada sem Ti, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um de nós, Pai. Conceda-nos sabedoria, discernimento, Pai, e nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.